Nesse trabalho, nós vamos usar o fio barroco número 6, olha, na cor celeste, 5091. Vamos usar a agulha 3,5, uma tesoura e um marcador. Então, vamos iniciar aqui, laçando a nossa linha, né? Fazendo o nosso primeiro pontinho. Ó, fiz a laçadinha. E agora, eu vou fazer as correntinhas. Vou fazer 32 correntinhas. Ó, fiz 32 correntinhas, aí eu faço mais uma. Nessa uma que eu fiz, eu vou colocar um marcador, pra ficar mais fácil na hora da gente fazer o nosso aumento, tá? Aí, aqui, eu vou fazer pontos baixos em toda a carreira, ó. Na próxima, eu já entro aqui, ó, faço um ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. Olha, ponto baixo na próxima. E assim, vou fazer por toda a carreira. Chegando aqui, ó, no finalzinho da minha carreira, vou colocar um marcador nesse ponto. E no mesmo espacinho que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer mais 2. Opa, eu lacei, né? Não laça, é só vir aqui, ó, ponto baixo. 1, 2. Aí, eu vou colocar um marcadorzinho aqui. Nesse ponto. Aí, eu já venho aqui, ó, nesse pontinho de base e faço um ponto baixo. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Venho nele, ó, e faço um ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Vocês viram que pra gente fazer a nossa parte oval, eu fiz o último ponto baixo no penúltimo ponto de base, e aí no próximo eu fiz 2 pontos baixos. E aí, eu dou sequência, fazendo por toda a carreira ponto baixo. Olha, vou fazendo ponto baixo em cada ponto de base. Por toda a carreira. Olha, chegamos aqui no penúltimo ponto, tá? Esse próximo aqui, ó, é o penúltimo ponto. Aí, nós vamos fazer um ponto baixo e vamos fazer 2 aumentos, tá? 2 pontos baixos aqui. Ó, ficamos com 3. Aí, eu vou tirar o marcador. Esse marcador, lembra que ele tá naquela primeira correntinha que a gente fez? Aí, aqui eu vou pegar as 2 alcinhas dessa correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, fechei com ponto baixíssimo. Então, a gente fez aqui, ó, na nossa voltinha, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aí, aqui eu já venho na próxima alcinha, pegando, ó, no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, a gente vai marcar esse ponto, pra quando a gente der a volta, né, a gente vai saber que aqui a gente tá iniciando uma nova carreira. Uma nova volta, né? Então, nós vamos fazendo ponto baixo por toda a carreira. Olha, aqui, gente, no início que eu marquei, ó, coloquei o marcador. Se vocês preferirem, vocês podem também contar aqui os 3 pontos para marcar o primeiro, tá? Eu não marquei, mas se vocês quiserem, vocês podem marcar, tá? Se ficar mais fácil para vocês assim. E aí, a gente vai fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base, até chegar lá no final da nossa volta.
Olha, chegando aqui, final, chegamos aqui, o próximo ponto é o nosso marcador, né? Eu vou tirar ele. E aí, no espacinho onde tá o marcador, eu vou fazer 2 pontos baixos, porque já é o nosso aumento. Nesse primeiro ponto baixo, você já pode colocar o marcador novamente, tá? Aí, nesse próximo espacinho aqui, ó, próximo ponto de base, eu faço mais um aumento. Lembra que são 3 pontos? São 3 pontos baixos aqui na nossa volta? Ó, aí, chegando no terceiro ponto, eu faço mais um aumento. Ó, 2 pontos baixos no mesmo espacinho. Já vou colocar aqui o marcador, pra gente saber que aqui é o final do nosso aumento. E vou dar sequência fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por toda a minha volta, tá? Olha, ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar no próximo marcador. Olha, então, aqui, ó, aqui eu não tinha colocado o marcador, né? Mas é só saber que esse marcador aqui, ele tá no primeiro ponto baixo da carreira, da próxima carreira, né? Então, aqui a gente tem 3, ó. 3 pontos baixos, aí a gente vai fazer os aumentos, tá? Ó, primeiro aumento, né? São 2 pontos baixos. Segundo, mais 2 pontos baixos. No terceiro, mais 2 pontos baixos. Aí, eu vou tirar o meu marcador e aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar o meu marcador para sempre eu saber que aqui é o início da minha carreira, né? E aí, vou fazer ponto baixo por toda a carreira. Ó. Ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar no próximo marcador. Então, nessa carreira que a gente finalizou agora aqui, a gente ficou com... Primeiro, a gente fez um aumento, né, com 3 pontos baixos. E aí, na próxima carreira, a gente fez um aumento e ficamos com 6 pontos baixos aqui e 6 pontos baixos aqui. Agora, aqui, cheguei de novo no meu marcador, aí eu vou tirar o marcador. Olha, aí, aqui a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, porque é um aumento, tá? No próximo, um ponto baixo, 2 pontos baixos no segundo pontinho de base. Ó, no próximo, um ponto baixo. Aí, vou tirar aqui o meu marcador. Vou fazer 2 pontos baixos nesse. 2 pontos baixos. Vou colocar o marcador aqui nesse. Ó. Ai, no primeiro também vou colocar o marcador, ó. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nesse aqui. Marcador. Colocar. Pra quem é iniciante, fica mais fácil fazer assim. Até pra quem não é mesmo, viu? Aí, aqui, a gente vai seguir fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Olha, vocês conseguiram perceber que na primeira volta a gente fez um aumento com 3 pontos baixos. Aí, na segunda volta, a gente já fez 6 pontos baixos. E agora, a gente tá fazendo 9 pontos baixos. Eu vou fazer a minha parte reta aqui, tá? E aí, eu venho fazer junto com vocês a nossa parte oval, tá bom? Cheguei aqui no meu marcador,
Aí, eu vou tirar ele. Olha. Aí, vou fazer um ponto baixo, colocar o marcador novamente. Aí, vou fazer mais um ponto baixo no próximo espaço, mais um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Ó, um ponto baixo no primeiro e um ponto baixo no segundo, mais um. Ó, 2 pontos baixos no segundo, tá? Aí, no primeiro, um ponto baixo. Aí, tiro o marcador aqui do último e faço 2 pontos baixos. Ó, 2 pontos baixos. Vou colocar o marcador. E aí, venho fazendo ponto baixo por toda a minha parte reta. Deixa eu fechar. Ó, vou fazendo ponto baixo por toda a minha parte reta, tá bom? Aí, quando eu concluir aqui, chegar no marcador, aí eu volto pra mostrar. Ó, cheguei aqui de novo no marcador, eu vou tirar ele. E a gente vai fazer mais um aumento aqui na parte oval, ó. A gente vai iniciar o primeiro ponto baixo, colocar o aumento, o marcador. Ó, no próximo, eu faço mais um ponto baixo. Foram 2 pontos baixos sozinho. Aí, no terceiro, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espacinho. No próximo, um ponto baixo, um ponto baixo, sozinho, e no terceiro, eu faço 2 pontos baixos no mesmo espacinho. Ó, um ponto baixo aqui, mais um ponto baixo no próximo, e aqui, vou tirar o marcador, no terceiro ponto baixo de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, 2 pontos baixos, que é o meu aumento, tá? Aí, nessa parte, nessa carreirinha aqui oval, a gente tá ficando com 12 pontos baixos, tá? Aí, a gente faz na parte reta ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Por toda a carreira reta aqui, toda a parte reta, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Olha, desse lado aqui, é do mesmo jeitinho do outro lado. A gente vai fazer 12 pontos baixos, né, na nossa parte oval. Ó, fazer o primeiro ponto baixo, aí já coloco aqui o meu marcador. E venho no próximo, faço um ponto baixo, ó, sozinho, são 2 pontos baixos sozinhos. E no terceiro, a gente faz um aumento. E vamos ficar com 12 pontos baixos, assim como aqui do outro lado, tá? Ó, ponto baixo sozinho, e aqui um aumento. Ponto baixo, outro ponto baixo sozinho no próximo, e aqui vamos fazer um aumento. Ó, prontinho. Aí, aqui no último, eu vou colocar o meu marcador. Aí, aqui, a gente vai iniciar a nova carreira. Ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Olha. Ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, por toda essa parte reta, tá bom? Eu vou fazer aqui. Cheguei aqui no marcador, vou tirar meu marcador. Aí, a gente vai fazer a parte oval novamente, ó. Um ponto baixo sozinho, coloco o meu marcador.
mais um ponto baixo sozinho, mais um, são 3 pontos baixos sozinhos, e aí eu faço um aumento. De novo, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinho, 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Ó, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinho, 3 pontos baixos sozinho, tiro o meu marcador e faço mais um aumento. E coloco o meu marcador aqui nesse último ponto. Ó, então, vai ser assim: 3 pontos baixos sozinhos, um aumento. 3 pontos baixos sozinhos, um aumento. E 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Aí, a nossa parte reta, vamos fazer pontos baixos. Quando chegar aqui no marcador, vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Vai ser 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. E, novamente, 3 pontos baixos sozinho e um aumento. Aí, quando eu chegar aqui, aí eu volto pra gente continuar. Então, gente, ó, a gente iniciou fazendo os aumentos com 3, depois com 6, depois com 9, depois com 12 e depois com 15. Aí, agora aqui, eu vou fazer a carreira de pontos baixos, e aí, quando chegar no marcador, eu venho pra gente fazer a parte oval. Olha, cheguei aqui, vou tirar o marcador. Eu cheguei aqui na parte oval, aí a gente vai fazer o nosso aumento aqui nessa parte também. Ó, o primeiro é um ponto baixo, sozinho. Aí, a próxima também, ó, 2, aí, ó, ponto baixo sozinho, 3 ponto baixo sozinho, e aqui a gente faz um aumento. Ó, fiz o aumento, ó. 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos. Aí, aqui eu faço um aumento. Ó, fiz o aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinhos, 3 pontos baixos sozinho, no próximo, um aumento. E aí, eu vou fazer. Aí, aqui no último, tiro o marcador e já faço um aumento. Coloco o marcadorzinho. Essa é a nossa última carreira de aumento, tá, gente? Ó, no próximo, ponto baixo, próximo ponto baixo, e assim eu vou fazer toda essa parte reta, só pontos baixos. Olha, cheguei aqui no meu marcador, e aí eu vou fazer essa parte oval com vocês. Olha, gente, se a gente perceber, ó, nossos aumentos iniciaram com 3, 6, 9, 12, 15 e agora são 18 ponto baixo no na nossa parte oval, tá bom? E aqui eu vou tirar o marcador, fazer meu ponto baixo, vou colocar o marcador novamente. É a nossa última carreira de aumentos, mas aí, conforme a gente for vendo que não tem necessidade do marcador, a gente vai tirando. Ó, já foi um ponto baixo sozinho, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos, aí aqui eu faço um aumento, ó. Aqui no próximo, um ponto baixo sozinho,
2 pontos baixos sozinhos, 3, 4, no próximo, um aumento. E aqui, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos sozinho, 4 pontos baixos sozinho, tiro o meu marcador, faço um aumento aqui. Ó, 1, 2, no mesmo pontinho de base. Vou colocar o marcador, como eu falei, conforme a gente for vendo que não tem necessidade do marcador, aí a gente vai tirando. Aí, aqui eu vou fazer ponto baixo até chegar na parte oval aqui desse lado, aí eu volto pra gente fazer junto. Olha, voltei aqui pra mostrar pra vocês que assim, ó, a gente fez aqui a nossa base. Antes de iniciar aqui essa parte reta aqui com ponto baixo, ó, ela é a nossa base, aí eu esqueci de medir aqui, eu vou medir pra vocês verem como ficou a minha, ó. Ela ficou em torno de 6,5 centímetros, mais ou menos, e o comprimento dela foi de 23. Então, assim, agora, a gente pode tirar esses marcadores, e aí, a gente vai deixar só esse primeiro aqui, tá? Por quê? Porque a nossa volta vai continuar só com pontos baixos. Eu já havia iniciado aqui, ó, fiz essa parte reta de ponto baixo, e eu vou dar toda a volta até chegar no marcador novamente, tá? Olha, cheguei aqui no meu marcador. Pode ver que ele já tá fazendo já uma parte mais alta aqui, ó. Tá vendo? E aqui, a gente vai tirar o marcador. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Ó, finalizei a minha volta. Aí, aqui, a gente vai iniciar fazendo um ponto alto com 3 correntinhas, ó. Vai valer como um ponto alto. Vai laçar a linha e fazer ponto alto no próximo ponto. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, ou sobre ponto baixo, por toda a volta, sem nenhum espaço, tá bom? Olha, toda a volta a gente vai estar fazendo nosso ponto alto. E aí, quando eu chegar aqui, aí eu vou fechar pra vocês verem. Olha, aqui, cheguei aqui, final da minha carreira. Aí, a gente vai vir aqui nesse ponto, ó, nessa correntinha, a terceira correntinha que a gente fez, né, das 3 correntinhas do nosso primeiro ponto alto aqui. Aí, vamos subir uma correntinha, vou laçar a minha linha e vou enfiar aqui, ó. Olha, vou enfiar ela aqui, nesse espacinho, ó, eu vou enfiar aqui e vou sair aqui no próximo pra gente fazer o nosso primeiro ponto relevo. Ó, vou laçar novamente, aí eu venho por trás, coloco aqui, ó. Ó, estico ela, faço o segundo ponto relevo. Olha. Laço, venho no próximo, passo assim, desse jeito, tá vendo? A minha agulha, aí eu puxo aqui a linha, ó, faço um ponto relevo. Opa, escapou um fiozinho, ajeitei aqui. Laço novamente, pego aqui por trás, ó, tá vendo? Ó, peguei o de trás, aí vou fazer outro ponto relevo. Laço novamente, venho aqui no próximo e faço um ponto relevo. Peguei um fiozinho, ai, deixa eu tirar ele, não vou desmanchar, pra fazer novamente, fica melhor. Ó, faço o ponto relevo aqui na frente. Deu certo agora, faço o ponto relevo aqui por trás. Ó,
laço a minha linha, venho aqui no próximo e faço um ponto relevo. Olha, laço novamente, aí eu venho aqui por trás, ó, e faço um ponto relevo. Ó, e vou fazendo assim por toda a volta, ó. Puxo e faço um ponto relevo. Ó, como vai ficando, ó, com pontos relevos. Eu vou fazer toda a minha volta, aí quando eu chegar pra fechar aqui, eu venho pra gente fechar juntos, tá? Então, cheguei aqui pra fazer esse último com vocês, ó. Lembra que o primeiro a gente iniciou fazendo um ponto relevo pela frente, né? Ó, vou fazer esse aqui. E agora, termino fazendo um ponto relevo por trás. Olha, e aí, eu vou fechar aqui, ó, nesse primeiro ponto com ponto baixíssimo. Olha, vocês veem que nem parece, né? O final aqui da nossa carreira. Então, vamos para a próxima carreira, ó. A gente vai fazer... Vamos fazer aqui 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Esse aqui é o nosso lado direito, né, do nosso trabalho, o lado direito da bolsa. Aí, a gente vai vir aqui pro lado avesso, olha. Aí, a gente vai laçar a nossa linha, vai vir nesse próximo espacinho e vamos fazer um ponto alto. Por toda a volta, a gente vai fazer um ponto alto para cada pontinho de base. Sempre aqui, ó. Sempre nessa correntinha, ó, na cabecinha do ponto aqui. Do ponto de base, a gente vem e faz um ponto alto. Ó, vamos fazer por toda a volta, tá? Ponto alto para cada ponto de base. Sem espaço nenhum, só o ponto alto mesmo, tá? Olha, fazer toda a minha volta aqui. E quando chegar aqui no final, eu venho fechar junto com vocês. Olha, cheguei aqui no final da minha carreira. E aí, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui. A gente não vai colocar na terceira correntinha desse primeiro ponto alto que a gente fez. A gente já vem aqui, ó, nesse segundo ponto, relevo, né? E aí, a gente fecha com ponto baixíssimo, tá? Aí, a gente faz uma correntinha. Uma correntinha, né, a gente faz. E aí, a gente laça a linha, vem aqui e faz o nosso primeiro ponto relevo dessa carreira. Aí, olha, cheguei aqui no final da minha carreira. Aí, eu vou pular essas 3 correntinhas que a gente fez para iniciar a carreira anterior. E venho nesse primeiro ponto aqui e fecho com ponto baixíssimo. Aí, a gente vai virar o trabalho, né? A gente vai voltar a trabalhar aqui no lado de fora da bolsa, né? Aí, a gente faz uma corrente, laça a linha, vem aqui no próximo e faz um ponto relevo. Olha, laço a linha novamente, venho aqui por trás e faço um ponto relevo. Laço novamente, venho pela frente e faço um ponto relevo. Ó, venho por trás, faço um ponto relevo. Aí, laço a linha, venho pela frente e faço um ponto relevo. Ó. E é isso. Vai ficando um ponto relevo por fora e outro ponto relevo por dentro. Olha, tá vendo?
Ó como vai ficando bonitinho, ó, nosso trabalho. Então, vou laçar aqui novamente, fazer um ponto relevo aqui por dentro. Laço novamente, faço outro aqui por fora. Laço novamente, faço outro por dentro. E é isso, vamos fazer assim por toda a nossa carreira, tá? Opa, soltar esse. Por fora. Ó, eu vou fazendo o meu aqui, por toda a carreira. E aí, quando for pra fechar, eu mostro pra vocês. Olha, voltei aqui pra gente finalizar essa carreira, fazendo um ponto relevo. Atrás. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês percebem que eles vai ficando bem na reta, ó, os pontos relevos, tá vendo? Vai ficando bem na reta, né? Então, a gente tem que ter cuidado pra gente não pular isso, pra não ficar com falha, né? Aí, aqui, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar novamente o avesso aqui, e aí, vamos trabalhar pontos altos para cada pontinho de base. Ó, um lado avesso, né? A parte de dentro da nossa bolsa, a gente vai fazendo ponto alto. Eu vou dar toda a minha volta aqui, e aí, eu volto para fechar junto com vocês. Olha, fechei aqui o meu com ponto baixíssimo. Aí, eu vou voltar aqui, né? Fazer 3 correntinhas e voltar a fazer o trabalho pelo lado de fora da nossa bolsa. Ó. Não, gente, errei aqui, ó. Não é 3, não, tá? É apenas uma mesmo. Ó, a gente vai fazer uma correntinha, aí a gente vai dar laçada, vai vir aqui no próximo e fazer o nosso ponto relevo. Ó, dá a laçada, vem no próximo, pega por trás aqui e faz o ponto relevo, tá? E essa carreira vai ser toda de ponto relevo. E eu vou antecipar aqui as minhas carreiras, e aí eu já volto para mostrar quantas carreiras foram feitas, tá? Direitinho para vocês. Então, a sequência é essa: é uma carreira de ponto relevo e uma carreira de ponto alto, tá bom? E não se esqueçam que os pontos relevos vão ficar sempre na mesma direção, tá? Ó, os pontos de fora, a parte de fora da bolsa, ó, são esses aqui. E os do o ponto relevo de dentro, eles ficam assim, ó, escondidinhos, tá vendo? Quando você olha por aqui, você vê eles, ó. Mas por fora, eles vão dar esse charme todo no nosso trabalho, tá? Então, eu vou subir as minhas carreiras e aí eu volto pra gente finalizar. Olha, gente, finalizei aqui as minhas carreiras. Ela deu um total de 9 carreiras de ponto relevo e 9 carreiras de pontos altos, tá bom? De altura, ela ficou com 20 centímetros, olha, contando desde aqui de baixo, ó, até aqui a parte de cima, ficou com 20 centímetros. E de largura, ela ficou com 26 centímetros, tá? A minha bolsa. Olha, aí aqui, a gente vai... Eu fechei com ponto baixíssimo. A minha última carreira foi em pontos relevos, tá? Aí, eu vou fazer... Aqui a gente não vira mais, tá, gente? Igual a gente tava fazendo. Ponto alto, a gente fazia pelo avesso. Aí, ponto relevo, a gente fazia por fora. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo.
Aí eu vou fazer uma correntinha e vou iniciar uma carreira de pontos baixos agora. Somente pontos baixos, olha. Se vocês quiserem colocar um marcador aqui no primeiro ponto baixo, aí fica a critério de cada um, tá? Pra ficar mais fácil para achar na hora de fechar, né? Então, eu vou fazer a minha carreira toda de pontos baixos. E aí, no final, eu mostro pra gente fechar junto. Olha, cheguei aqui no final da minha carreirinha. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Ó. E agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Eu já venho aqui na próxima, ó. Faço um ponto baixíssimo. Mais um. E a gente vai fazendo, ó, nem muito apertado, nem muito solto, tá? Não se esqueçam que é o acabamento, então tem que fazer de um jeito para ir ficando bem bonitinho, ó. Se quiser colocar marcador no primeiro, pode colocar também, né? Que fica melhor na hora de fechar. Vou fazer toda a minha volta aqui e aí eu volto com vocês. Olha, gente, chegando aqui, ó. Esse aqui é o primeiro pontinho que a gente iniciou a carreira. Aí, eu vou deixar esse pontinho, ó. Esse aqui foi onde eu finalizei aqui, meu último ponto baixíssimo. Esse aqui eu vou pular e eu vou fazer começar a fechar por esse aqui, tá? Olha, eu já arrematei aqui o meu fio, aí eu venho, puxo, pego a minha agulhinha de tapeceiro. Coloco aqui a pontinha. Passo aqui a linha, ó. Ó, aí eu vou vir aqui, ó. Esse aqui é o que a gente vai pular. É esse. Eu vou fechar nesse, pegando as duas alcinhas, ó. Jogo pra trás o meu fio, ajusto. Aí, eu venho nesse aqui, ó, que foi o último que a gente fez, e pego a alcinha de trás. Como se eu estivesse fazendo uma alcinha aqui, ó. Vou ajustando. Ó, tá vendo, ó? Ele fica como se eu tivesse feito uma correntinha. Aí, eu vou passando a minha linha aqui por trás, ó. Vou escondendo ela. Passando a minha linha por trás, escondendo, ó. Escondendo ela. Pegando somente alcinhas que tá aqui por dentro da bolsa. Ó, vou diminuir um pouquinho aqui, fica mais fácil de mostrar. Aí, aqui eu vou abrir, ó, o meu fio. Aí, vai ficar 3 alcinhas para um lado, 3 para o outro. Eu faço aqui um nozinho para segurar melhor. Escondo mais um pouquinho ele aqui dentro. Se quiser, pode passar uma colinha, tá bom? E é isso. Agora, a gente vai partir pra alcinha, tá bom? Ó, vamos dar início aqui à nossa alcinha. Ó, vamos fazer correntinhas, tá? Vou subir correntinhas. Tô iniciando aqui com a agulha 3,5. Olha, vou fazer algumas correntinhas. A gente pode fazer uma alcinha de 95 centímetros, 1 metro, mais ou menos. Depende de cada um. Se você quiser maior, você faz maior. Ó. Aí, eu fiz aqui as correntinhas. Aí, eu vou trocar a minha agulha e vou pegar uma agulha 2,5, porque agora a gente vai virar aqui essas correntinhas, ó, tá vendo? Aí, a gente vai virar elas e vamos trabalhar nessas alcinhas aqui de trás, ó. Aí, a gente pula aqui essa primeira, faz aqui nessa segunda, ó, ponto baixo. Pegando sempre essa alcinha aqui de trás. Olha, sempre pegando a alcinha de trás, tá? Olha, pegando sempre a alcinha de trás.
Vou fazer aqui a minha carreirinha, pegando as minhas alcinhas de trás. E volto pra gente fazer a próxima. Olha, essa agulha que eu troquei, né? Eu tava com a 3,5, aí eu peguei a 2,5, que ela é mais fina, fica melhor pra não ficar pegando, né? O fiozinho. Aí, ó, aqui a gente sobe uma corrente, vira o nosso trabalho e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as duas alcinhas, tá vendo? Ó, e vamos fazer pontos baixos. Ó, pontos baixos para cada pontinho de base. Olha. Pontos baixos para cada pontinho de base. Olha. Mais um, vamos chegando aqui no final, quero fazer essa voltinha com vocês. Que aqui a gente vai fazer um aumento aqui no final. Quando for para dar a volta. Ó, chegando aqui no nosso último, a gente vai pegar a nossa alcinha, vamos fazer... Opa! Aqui, ó, pegando essa. E aqui atrás. Ó, vamos fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Aí, aqui do outro lado, a gente vai pegar sempre no pezinho do pontinho. Ó, assim, gente, deixa eu mostrar de perto. Ó, aqui são 2 pontos baixos que eu fiz nesse pontinho baixo de base. E aí, aqui no próximo, a gente vai fazer ponto baixo, pegando bem embaixo dele aqui, ó. E vamos dar sequência fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ó. Desse jeitinho, ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer minha carreirinha e eu volto pra gente continuar. Ó, voltei antes aqui só pra deixar bem certo. Toda vez que a gente vai pegar aqui no pontinho de base, é nesse Vzinho, tá vendo que ele tem um Vzinho, ó? Vou tirar aqui a agulha, mostrar bem de pertinho pra vocês. Ó, um Vzinho, ó, tá vendo? A gente sempre vai fazer o nosso ponto baixo aqui, tá? Ó, pegando aqui nesse, ó, faço o meu ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, ó. Tá bom? Aí, chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer como fizemos aqui do outro lado para ficar a voltinha. Vamos fazer 2 pontos baixos aqui, ó. 2 pontos baixos. E vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro, tá? Olha aí. A gente ajeita, tá, gente? Ó. E aí, a nossa alça vai ficar desta forma, tá? Só que maior, né? Olha, voltando aqui com a bolsa já pronta, fiz a minha alça, coloquei a minha alça na bolsa, ó, ela é bem firme, tá, gente? Ela não vai ceder, ó. Ela é bem firme, essa alça. Aí, aqui, eu só coloquei um marcador de um lado da... Eu coloquei o marcador de um lado da bolsa e do outro lado, ó. Então, eu coloquei esse botãozinho também, ó. Tá? Costurei o botãozinho, que não tem segredo. Fiz essa florzinha aqui pra pôr um charminho nela, ó. Essa florzinha eu tenho no canal, tá? Só que lá eu fiz com... Eu fiz com linha Anne. É mais fina, né? Mas
Essa aqui eu fiz com o barbante mesmo, tá? Que foi feito a bolsa. Aqui dentro ela foi costurada com o próprio barbante, tá? Olha. Aí passei uma colinha. E coloquei aqui essa etiquetinha do JC Crochê. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Um cheiro no coração.